Ela é escritora, jornalista e mestre em teoria literária. Além disso, já exerceu as atividades de professora, tradutora, consultora literária, revisora e assessora de imprensa. Estudou no Colégio Israelita, trabalhou na Zero Hora e com suas obras ganhou alguns prêmios importantíssimos da literatura. Nós vamos conversar com Cíntia Moscovitch. Eu sou uma judia porto-alegrense que gosto de ler, de escrever e gosto de mar, e de bicho e de planta, e de comer, e de música, gosto de um monte de coisa. Eu, na verdade, sempre gostei muito de ler. Leitura sempre foi assim um passatempo, vamos dizer assim, preferido. Aí na hora de fazer faculdade, de escolher faculdade, eu escolhi duas coisas que fizeram meu pai ter uma decepção muito grande. Eu escolhi faculdade de letras e a faculdade de jornalismo. E as duas, se tu pensar bem, tem relação com letra, com as palavras, com texto escrito. E o pai queria que eu fizesse uma faculdade que me desse mais dinheiro, tipo direito, ou medicina, ou engenharia, alguma coisa assim, mas eu não tenho nenhuma aptidão para nenhuma dessas. E sempre tentei estar junto disso aí. Então, primeiramente eu dei aula, me casei e fui morar no interior, e dei aula em 2 irmãos, aula de redação, e o pessoal falava um dialeto, daquele dialeto alemão da colônia, era uma coisa meio assim, mas eu consegui dar aula bem direitinho para eles. E depois nós tínhamos uma empresa de família, na qual eu também trabalhei um tempo, mas sempre querendo voltar para a minha área, né? Daí eu botei uma assessoria de comunicação e comecei a trabalhar na minha área. Logo fui chamada para o Instituto Estadual do Livro, do qual eu fui diretora, e logo fui para o Jornal Zero Hora, no qual fui editora de livros. E durante esse tempo todo, ao menos até os 35, 36 anos, eu não sabia para que lado ir. E eu comecei a fazer uma oficina e descobri que eu podia escrever livros, escrever histórias. E assim começou minha vida profissional, vamos dizer assim, no ramo da literatura. Como no ano de 95 eu entrei na oficina de criação literária do Assis Brasil, na PUC, Luiz Antônio de Assis Brasil. Ele tem a oficina mais longeva em atividade no Brasil. Tem 30 anos a oficina dele. E eu fiz a oficina dele e já no primeiro semestre, são 2 semestres, já no primeiro semestre eu tinha material bom. Bom eu pensava na época, hoje eu sei que não é bom, mas para fazer um livro. Né? E eu, de fato, lancei o livro na metade da oficina. E aquele primeiro livro significou que eu podia seguir em frente, porque ele foi muito bem recebido pelos meus pares e pela crítica. E eu comecei também a dar oficina de criação literária. Isso é uma outra coisa que eu faço, que é dar oficina de criação literária. Uma coisa que eu tenho muito prazer é ver e tentar entender como é que nascem as ideias, como é que elas se desenvolvem. O que me leva a escrever, o que me leva a ter ideias para desenvolver a escrita, é aquilo que todo mundo diz assim, os escritores ao menos. Não, mas o que me interessa são as pequenas coisas da vida. E tu sabe que são as pequenas coisas da vida que inspiram mesmo a gente? Ou seja, aquelas coisas assim que se repetem cotidianamente e para as quais a gente não dá o valor devido. Essas coisas, se tu pegar elas e aumentar de tamanho, de importância, tu vai ver que elas são muito relevantes na vida. Né? Então, eu não escrevo assim sobre grandes fatos, não tem grandes peripécias, não tem grandes coisas. Eu sempre tento jogar luz sobre a bobagem cotidiana, sabe? Aquela coisa assim que aparentemente não tem swing, não tem molho nenhum. Eu tento botar um molho naquilo. E geralmente assim,
Isso não foi proposital, aconteceu e eu já consigo observar. Geralmente as personagens são mulheres, né? Elas são mulheres e que tentam superar alguma coisa. Elas sempre querem alguma coisa além do que elas têm ou além do lugar em que elas estão. Uma coisa meio maluca assim, mas é mais ou menos isso. É o desejo delas de transcender, de ir além, que faz a história se mover, se movimentar, crescer, andar. Na verdade, assim, não é que eu não procuro humor nas coisas. As coisas me dão um humor de graça. Eu não procuro. O humor salta das situações assim de maneira graciosa, sabe? Sempre assim. E claro, às vezes o humor não é tão evidente. Aí sim, aí eu procuro o que é engraçado. Mas na verdade, assim, ó, eu tenho uma crença de que toda a tragédia, do outro lado dela, nós temos... Corombina, vem aqui. O outro lado da tragédia é a comédia. Sempre do lado de um fato trágico, nós vamos ter um fato que é ridículo. São duas coisas que são muito assemelhadas. Então, basta tu observar e ter paciência para observar, e logo as coisas, o ridículo das coisas salta para ti. E talvez essa característica de a gente poder perceber o humor, a graça, o ridículo, seja uma característica do nosso povo. Acho que foi através da graça, do riso, da ironia que o nosso povo conseguiu sobreviver. E uma das coisas também que era característica do nosso povo, que antes de eu rir do outro, eu rio de mim. Ou seja, no momento em que eu faço uma autocrítica, ou que eu faço uma autogozação, ou no momento que eu me autodiminuo, eu ganho todo o direito para fazer o mesmo com o outro. Então, é uma espécie de defesa. Eu me autodiminuir, eu me autogozar, eu me autocriticar, é uma forma de ganhar o salvo-conduto para poder criticar o outro, ironizar o outro. E o que me faz perder o bom humor é a estupidez, a burrice. Não há humor que resista à estupidez. Realmente não tem humor. Mas não tem mesmo. Tem que explicar piada, por exemplo. Menos, né? Eu me senti muito bem. Foi uma sensação assim, é uma coisa muito peculiar, assim, porque, na verdade, vou falar uma coisa assim meio chata de falar, mas eu estou acostumada a receber homenagens. Coisa horrível de falar. Mas, né? Estou acostumada, as pessoas... Eu, graças a Deus, tive alguns prêmios, algumas coisas que as pessoas acharam que eu tinha merecimento e recebi. Mas quando é na casa da gente, que são os teus pares, que tá ali, as pessoas que tu conhece a vida inteira e que elas estão te conferindo um título, um prêmio, é muito diferente, assim, é os teus te reconhecendo. E é muito verdade, assim, que a gente não é profeta na própria terra, é muito verdade isso. E eu te confesso que eu pensei que eu nunca ia ser patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Era uma coisa que eu cobiçava, te confesso que sim, cobiçava desde pequena, porque eu sou frequentadora desde sempre da Feira do Livro, mas eu não esperava que viesse. E veio e foi uma super alegria, e eu me sinto assim, com o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas é um peso bom de levar. É um peso bem bom de levar, muito feliz com isso. A indicação ao patronato faz com que realmente a gente não possa fugir do título, né, de escritor ou de escritora. Mas, e eu acho que o fato de ter um reconhecimento deste tamanho, né, um patronato da Feira do Livro de Porto Alegre, que tem 62 edições, isso põe a gente numa responsabilidade muito grande, porque tu tem que ser muito melhor do que tu vinha sendo até então. O que também não chega a ser grande novidade, né? Porque a grande procura, assim,
O grande desafio, a grande neurose, vamos dizer assim, é sempre tu ser melhor do que tu foi. Assim, é ter aquela fantasia, aquele sonho que tu vai escrever a obra-prima, que o próximo vai ser melhor, que tu vai ter ideias geniais e sempre ir atrás. E eu acho que é assim, é que nem aquela história da cenoura que se põe adiante do coelho, sabe? Que a gente vai atrás. Eu acho que assim, a minha cenoura para eu ir atrás dela é isso, é conseguir mais, conseguir ir além, melhor. Uma coisa assim, coelha, né? Eu tenho um livro, já está entregue, que se chama Baleia Assassina. É um livro infanto-juvenil. Ele está com a editora Nós, de São Paulo. E ele não vai sair a tempo para a Feira dos Livros de Porto Alegre, infelizmente, mas é um livro que fala sobre que palavrinha difícil, sustentabilidade, e fala sobre ecologia e comemora aquele episódio que nós tivemos aqui no Sul, em que um grupo de estudantes subiram nas árvores ali em frente a URGS para tentar salvar aquelas árvores. Então a mãe do personagem faz a mesma coisa. Baleia Assassina é o nome. E eu estou trabalhando faz já muito tempo num livro que vai falar, ou vai tentar falar sobre câncer, né? De novo, a ideia da tragédia, que tem como contrapartida a tragédia que tem a contrapartida como comédia. Então eu quero falar sobre o câncer de uma maneira suave. Se é que se pode falar sobre o câncer de maneira suave. Mas se não for de maneira suave, a gente pode falar ao menos de uma maneira engraçada. Porque eu tive câncer e eu sofri muitíssimo durante o câncer, mas eu não deixei de rir em momento algum, porque aconteceram coisas muito ridículas e muito engraçadas. E partindo dessas situações assim tragicômicas, é que eu pretendo então escrever um livro sobre a minha experiência com o câncer. Bom, a literatura é definitivamente uma das razões da minha vida. E sempre foi a razão da minha vida porque sempre foi a coisa que mais me encantou. A leitura sempre foi a coisa que mais me encantou. E escrever para mim é a segunda coisa que mais me encanta. E eu gosto, eu faço questão de estar perto de livros da palavra, faço questão de estar perto das pessoas que gostam de literatura, gosto de conversar sobre isso, gosto de ler. A minha casa é toda ela voltada para a literatura, sempre foi. E eu casei com um homem que também gosta de livros, e eu desconfio que até meus cachorros gostam muito de livros. É isso.